Boa noite, meu irmão, você que está cultuando conosco pelo nosso canal no YouTube, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao nosso mês da família e nós estaremos acompanhando e cultuando junto com alguns irmãos que enviaram vídeos ao longo desse mês, participações também da nossa igreja, cânticos que falam sobre família, leituras bíblicas. Então, desde já te convido a estar com sua família para cultuar conosco nesse momento. Não é apenas uma apresentação, mas é um culto em que prestamos a Deus, um culto de gratidão pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Então, desde já esteja com a sua família, compartilhe esse link com seus familiares também. Vamos estar sempre compartilhando os links dos nossos cultos com os nossos familiares, porque esse é o objetivo, que essa mensagem ela possa chegar nos corações, que ela possa alcançar as vidas que necessitam e que precisam saber do amor de Cristo e desse amor que tem estado dentro da nossa casa, da nossa família também. Então, desde já eu te convido a deixar de lado as preocupações, a deixar de lado tudo que está em volta e focar apenas nesse momento, onde estaremos cultuando juntos como igreja, mesmo distantes um do outro, mas graças a Deus a tecnologia nos aproxima. Então estaremos cultuando ao nosso Senhor nesse momento, como eu disse, com a participação de vários irmãos da nossa igreja, também dos cânticos que cantamos ao longo desse mês da família. Que Deus possa te abençoar nessa noite.
trazer uma palavra que está em Gênesis 2:24, que se encontra em Marcos 10:6-9, que diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E o que Deus uniu, ninguém o separe. Creio que assim se forma a família, né? E em Salmos 1:27, 3:5, diz também que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E como é feliz o homem que tem a aljava cheia deles. Então eu agradeço muito a Deus pelos meus filhos, porque foi uma promessa de Deus em minha vida. Agradeço pela minha família que formou e agradeço também a Deus pelo novo companheiro, Jerônimo, que se encontra conosco, me ajuda bastante. E estamos vivendo cada dia um dia, de cada vez, né? Então, eu agradeço ao meu Deus pela minha família mais uma vez, e que Deus abençoe cada família nessa igreja e em toda a face da terra. Amém? Beijos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. É esperança e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Te amamos, vida! Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, e sobre sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver sua família se acabar,
esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a luta se faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Boa noite a todos da família Copa Leme. Estou aqui hoje para participar junto com vocês do mês da família. E vou ler aqui uma passagem que eu gosto muito do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sob uma rocha e firmou os meus passos. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será
frase pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Boa noite, irmãos. Aqui estamos participando, enquanto família, dessa programação do mês da família da nossa Igreja Batista Copaleme. E para esta homenagem, escolhi essa linda poesia do pastor, saudoso poeta, pastor Noélio Duarte. Família. Todos temos. Dela viemos, nela nascemos. Então crescemos. Para uns, a família é só o pai. Para outros, só a mãe. Muitos só têm um avô, mas é família, sinônimo de calor. Tem família que é completa, repleta, discreta, seleta, aberta. Outra é engraçada, atiçada, afinada, engrenada, esforçada, empenhada. Mas tem família complicada, indelicada, desajustada, desacertada, debilitada. Família. Família é assim. Lá não temos capa. Nada nos escapa. Máscaras, como usar? Não dá para enganar. Às vezes queremos fingir, mas isto é apenas mentir. E é lá dentro de casa que surge, cresce e aparece o lobo voraz, o urso mordaz, elefantes ferozes, com trombas e tudo, leões velozes, com unhas e dentes, inclementes. Família. Família é lugar onde convivem os diferentes. Um é risonho, o outro tristonho. Um é exibido, o outro inibido. Um é calado, o outro exagerado. Um é cabeludo, o outro testudo. Um é penteadinho, o outro descabelado. Família é assim. Nunca é possível contentar, pois aonde há diferenças, haverá desavenças. Como a todos agradar? Mas, entre todos os valores cultivados entre nós, há algo como uma voz, muito enfática a dizer: cultive a educação, faça lazer, haja afeição, dê carinho, tudo aos seus. Mas o maior valor, maior até que o amor, é cultivar a Deus. Isto é família. Devemos louvar a Deus porque somos diferentes famílias, mas para a glória de Deus. Agora vamos louvar este Rei dos Reis,
que reina para sempre. Amém. Amém. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento, olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus. Sei que estás no controle de tudo no firmamento, sei que nada acontece se não for teu querer. Em ti confiarei, ainda que a luz do sol vier se apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Tu és fiel, creio em ti. Nada me abalará. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, muitas águas querem me afogar, ao Deus. Tantas trevas querem me cercar. Quando tudo parece findar, ao Deus, ao Deus, ao Deus. Em ti confiarei, ainda que a luz do sol vier se apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti
Graça e paz, irmãos, nosso abraço cristão, fraterno, a todas as famílias da Igreja Batista Copa Leme. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Louvemos ao Senhor através das bênçãos de Deus em Cristo Jesus, conforme está escrito em Efésios 1, de 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança até o restante da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem ainda a fazer, Pai querido amado, pelo teu amor, pelo teu carinho que o Senhor tem, Pai querido amado, com teus filhos. Pai querido amado, nós te amamos, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, é esse Deus, Pai, que cuida de nós, é esse Deus, Pai, que dá força a todos nós, que nos fortalece, Pai querido amado. Oh Deus, obrigado, Jesus, por esse amor que o Senhor, Pai, tem por todos os teus filhos. Senhor, ajuda-nos, Pai querido amado, a olhar mais para ti, Pai querido, e que o Senhor esteja nos abençoando, porque nós somos abençoadas do Senhor. Pai, ajuda, Pai querido amado, nessa, Pai querido amado, nessa hora, querido amado, que nós estamos orando ao Senhor, para poder, Pai, saber que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso protetor, é a nossa salvação, é o Senhor.
Pai, obrigado, meu Pai, por tudo, por esse dia, Pai querido amado, que o Senhor abençoe as famílias, Pai querido amado, junte mais, Pai querido amado, essas famílias que precisam de Ti, Pai querido amado. Ô Jesus, que o Senhor esteja, Pai, dando unção, vivamento a todos nós e sabedoria, Pai, para poder, Pai querido amado, Te amar mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Olá, meus amados irmãos, queridas famílias aqui presentes. Gostaria de estar compartilhando com vocês sobre esse tema que me foi proposto e que de resto penso que é o tema desse encontro, que é lutem por suas famílias. E o texto que me foi sugerido é o de Neemias 4,14, onde nós lemos o seguinte: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Queridos, família é um assunto que nos toca a todos. Se eu fosse falar de casamento, talvez não atingissem alguns aqui que não são casados. Se eu fosse falar sobre criação de filhos, talvez não atingissem aqueles que não têm filhos. Mas o nosso tema é família, e família é um tema que nos toca a todos. Todos temos uma família para chamar de nossa família. Pode ser uma família pequena, uma família grande, uma família pobre, uma família rica, uma família presente, uma família ausente, uma família próxima, uma família distante, não é? Pode ser uma família saudável, uma família disfuncional, enfim, nós todos temos família. E cada um de nós deveria estar lutando por sua família, lutando pela sua casa, lutando pelos seus filhos, lutando pelo seu casamento, lutando, enfim, por toda esse contexto familiar. Esse texto que nós lemos nos fala e nos lembra que Neemias foi convocado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele então foi para essa etapa, para esse trabalho. Esses muros tinham sido destruídos por Nabucodonosor quando ele era o rei da Assíria. E Neemias então, para atingir essa obra proposta por Deus da reconstrução dos muros de Jerusalém, ele então arregimenta trabalhadores e em pouco tempo ele tem um grande exército, um grande grupo de pessoas para a reconstrução desses muros. Então eles trabalham rapidamente, eles trabalham com grande pressa, porque reconstruir os muros era muito importante. Mas o que eram os muros? Naquele tempo, os muros de uma cidade representavam a segurança da cidade, representava a proteção da cidade contra os inimigos. E cidades que estavam intramuros eram cidades que experimentavam a paz, que experimentavam a tranquilidade. Então agora, Neemias é convocado para reconstruir os muros que estavam derribados. Em pouco tempo, esses muros começam a ser reconstruídos e chegam à metade da sua altura. Mas existiam pessoas representadas por Sambalate, Tobias e todo o seu grupo de asseclas que realmente não tinham interesse que os muros fossem reconstruídos, porque os muros reconstruídos seria uma dificuldade para eles invadirem a cidade, para eles saquearem os seus moradores. Então eles lutavam contra a construção dos muros e estavam certos que iam conseguir impedir essa reconstrução. E é nesse contexto, então, que Neemias fala às famílias de Jerusalém que estavam ali voltadas para essa vontade de reconstruir os muros. Então, Neemias diz: lutem por seus filhos, lutem por seus irmãos, lutem por suas esposas
Enfim, lutem por suas famílias. Vocês estão aí construindo os muros. Pensem que a construção dos muros é para oferecer segurança, é para oferecer uma possibilidade de garantia de paz para as suas famílias. Então, Jeremias chegou a exortar o povo para que estivesse construindo os muros, mas também estivessem atentos à possibilidade dos inimigos virem contra eles. Então é como se Neemias dissesse: ora, segurem a colher de pedreiro em uma mão, mas segurem a espada na outra mão. Com uma mão vocês estão construindo um muro, com outra mão vocês estão defendendo as famílias dos ataques de inimigos. Então era assim que Neemias via a necessidade do povo agir, não é? Então, desde o Éden, vê-se a família como um projeto de Deus, e Satanás quer destruir a família. Satanás não atacou Eva no Éden, não atacou Adão no Éden, mas no fundo Satanás atacou a família que estava começando com aquela união, com aquele casamento, não é? A família que estava ali sendo proposta por Deus, não é? Então, queridos, o diabo tem grande interesse em destruir a família. Deixe-me dizer que se você oferecesse ao diabo para ele destruir uma igreja com 1000 pessoas e uma família com 5 pessoas, Satanás ia preferir destruir a família de 5 pessoas, porque se ele destrói a família, ele destrói a igreja. Se ele destrói a família, ele destrói a escola. Se ele destrói a família, ele destrói a sociedade. Então ele tem um grande interesse em atacar a família, em destruir a família. Então, por isso que nós precisamos lutar por nossas famílias. Agora, por que lutar pela família? Porque a família está sob ataque. Eu queria dizer para vocês alguns sinais que mostram para nós hoje que a família está sob ataque e nós precisamos contra-atacar. Nós precisamos não apenas nos defender, mas entrar com as nossas armas pesadas para lutar por nossas famílias. Deixe-me dizer algumas coisas para vocês para configurar essa tese de que nós estamos numa batalha que visa destruir a família. A primeira coisa que eu queria dizer para indicar esses sinais de ataque contra a família é que entre maio e junho de 2020, ou seja, quando nós estamos dentro da pandemia, o número de divórcios aumentou 18,7%. E este aumento de divórcios durante a pandemia atingiu 24 dos 27 estados da federação. Então deve-se considerar que no início do ano passado houve também uma facilitação para o divórcio. Por causa da pandemia foi autorizado que as pessoas fizessem o divórcio à distância, pudessem então promover a dissolução do casamento sem precisar ir ao cartório, sem precisar comparecer diante de um juiz, sem sair de casa. Então os casais dentro de casa, sem sair de casa, podiam resolver a sua separação. Então isso é um risco para a família. A família está sendo atacada. Lutem por suas famílias. Mas um outro número, o consumo de drogas ilícitas entre abril e junho do ano passado, ou seja, dentro desse período da pandemia, aumentou 54%, segundo a revista Veja. O Brasil é o segundo país do mundo em consumo de drogas, só perde para os Estados Unidos nesse campeonato imoral. Quando há um drogado dentro da família, a família fica uma droga. A família está sendo atacada. Lutem por suas famílias. Uma terceira informação: ocorrem cerca de 50 mil denúncias de pornografia infantil a cada ano no Brasil. Desses 50 mil, apenas 6 mil são investigadas. Deixe-me dizer para vocês que o Brasil é o 4º país do mundo no consumo de pornografia infantil. Fiquei sabendo de um pai que viu
no celular de um amigo a foto de sua filha adolescente desnudada. A família está sendo atacada. Lutem por suas famílias. Em quarto lugar, na pandemia, a ordem era ficar em casa. E eu quero dizer que nos primeiros 6 meses do confinamento, 648 mulheres foram assassinadas no Brasil, cerca de 108 por mês, ou 4 a cada dia. Queridos, a família está sendo atacada. Lutem por suas famílias. No Brasil, ocorrem 500 mil casos de violência contra a mulher a cada ano. Agressão física, agressão emocional, agressão sexual. A cada minuto, uma mulher sofre algum tipo de agressão. O Brasil é o vice-campeão mundial em ataques contra a mulher, só perde para a Tailândia. E, queridos, 80% dos casos de violência contra a mulher são dentro de casa, acontece dentro da casa. E 95% desses ataques contra a mulher dentro de casa são perpetrados pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado. Queridos, a família está sendo atacada. Lutem por suas famílias. Então, os prognósticos são terríveis sobre a família. A família, como vista na perspectiva judaico-cristã, parece estar com os seus dias contados. Mas, queridos, ainda há esperança, porque esta igreja, as igrejas evangélicas no Brasil e em todo o mundo, são lugares ainda, são bastiões que resistem e lutam contra a destruição da família. Então, lutem por suas famílias, por causa de todas essas coisas que estão batendo contra a família, estão vindo para destruir a família. Então, lutem por suas famílias. Mas a segunda questão é como lutar pela família. Queridos, as famílias estão expostas a todo tipo de influência perigosa que invade as nossas casas através da televisão, através das redes sociais, através do meio social. Isso vem da escola, vem da empresa, vem de todo o ajuntamento onde as pessoas falam de maneira negativa, pejorativa e destrutiva sobre o casamento e sobre as famílias. Então, nós precisamos lutar pela família. E a primeira coisa que eu creio que nós devemos utilizar para lutar pela família é a luta da oração. O versículo 8 e 9 desse capítulo 4 do livro de Neemias diz o seguinte: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Então os inimigos estavam ali todos juntos planejando destruir a cidade e destruir as famílias. Mas a Bíblia diz: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger. Queridos, podem observar nesse versículo duas forças antagônicas. Nesse versículo 8, há uma força pronta para agir. Todos juntos planejamos atacar a cidade e as famílias. E no versículo 9, a Bíblia diz: mas o povo orava ao nosso Deus. Um exército estava pronto para atacar a família com as suas espadas. Outro exército estava pronto para lutar pela família com a sua arma, que era a oração. Que arma vocês acham que é mais eficaz? Que arma vocês querem usar? Vocês querem usar a espada ou querem usar a oração? Qual arma que é mais poderosa? A espada ou a oração? A Bíblia diz em Atos capítulo 12, verso 5, que é um texto que me veio à mente quando estava pensando e refletindo nessa mensagem. Diz que Pedro estava preso entre os soldados romanos. E o versículo diz assim: mas a igreja orava a Deus por ele. E o que os irmãos sabem que aconteceu? De madrugada apareceu um anjo. Pedro estava algemado entre dois soldados. Aquele anjo aparece. Pedro vê o anjo. As suas algemas caem. Ele sai por ali. Havia 16 guardas naquele exército, naquele quartel, tentando
guardar Pedro ali. E a Bíblia diz que Pedro vai falando, Pedro vai passando por guardas, vai passando por sentinelas, vai passando pelas guaritas, ele vai saindo dali acompanhado por aquele anjo, e os anjos e os soldados não observam a saída de Pedro. O portão está fechado. Quando Pedro aproxima do portão, o portão se abre e Pedro está na rua. Queridos, havia soldados, 16 soldados, havia armas ali, mas a igreja estava lutando em oração por Pedro, e naquele instante Deus agiu e Pedro sai da prisão. Então há duas forças em oposição: aqueles que querem destruir a família, e a igreja e a família que está orando, usando essa arma poderosa para contra-atacar e para defender a família. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês que quem venceu sempre a batalha entre a oração e a espada foi sempre a oração. Devemos orar ininterruptamente pelas nossas famílias, devemos orar sem cessar, não podemos desistir de orar pela família. Conheço um jovem que no meu tempo de pastorado, ele sempre pedia nos cultos de oração um mesmo pedido, um pedido repetitivo, um pedido insistente. Toda quarta-feira, culto de oração, lá estava o Alexandre pedindo pela salvação do seu pai. Queridos, essa oração durou meses, durou anos, e ele sempre trazia. A igreja já o conhecia como aquele que orava pelo seu pai, até que no Natal de um ano daqueles que nós estamos vivendo ali, no Natal, finalmente, num culto que eu estava pregando, ele ia sempre nos natais acompanhando a família, e nesse Natal ele tomou uma decisão, aceitou Jesus, e eu pude batizar aquele querido irmão Joy, e ele então se tornou mais tarde um líder da igreja, um professor de escola dominical, um líder da sua família, um diácono da igreja. Queridos, a oração sempre vence a espada. Então, queria dizer para vocês que a primeira arma para lutar pela sua família é a oração, como vimos no texto. Mas o texto também nos mostra que nós devemos ter uma outra ação, e não apenas a oração. A oração, sim, mas a ação também. No mesmo versículo que Neemias conclama o povo a orar, a Bíblia diz que o povo começou a orar, mas colocou guardas de dia e de noite para proteger os muros e para não deixar os inimigos entrarem. Então havia um povo orando, mas havia um povo agindo. Queridos, nós devemos entender que devemos orar sempre, sem cessar, mas devemos também compreender que no meio da palavra oração está nos chamando para ação, para proteger a família, para blindar a família dos ataques de Satanás. A Bíblia diz: vós maridos, amai vossas mulheres. Isso é uma ordem. Muitas vezes ouço o marido dizer que tem orado para Deus lhe dar amor pela esposa. Queridos, eu só posso dizer que esse marido é um cara de pau, porque Deus diz para ele orar pela família, orar pelo casamento, orar pela esposa, e ele então diz: Deus, se tu me deres amor, eu vou amar, se tu não me deres amor, eu não vou amar. Então ele transfere a responsabilidade de amar a sua esposa, amar a sua família para Deus. Eu quero dizer que oração sem ação é apelação, e ação sem oração é presunção. Queridos, há muitos maridos que oram pela família, mas não dão um presente de aniversário para a esposa. Há muitos filhos que oram pela família, mas não respeitam o pai no dia a dia. Há muitos pais que oram pela família, mas não abraçam seus filhos, não são afetuosos. Há muitas esposas que oram pela família, mas são desrespeitosas pelos pais e grosseiras com os filhos. Queridos, para lutar por sua família, você deve orar fervorosamente, como se tudo só dependesse da sua oração, mas deve também agir perseverantemente, como se tudo só dependesse da sua ação. Então, lutemos pela nossa família, lutem pela família. Em terceiro lugar, uma outra arma para lutar pela família é a confiança,
é a fé, é a confiança em Deus. Porque o versículo 14 desse capítulo 4, que nós lemos bem no início, diz: não tenham medo, lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Queridos, é impossível um ser humano não ter medo. Esse dispositivo nos foi dado desde a criação. Lá no Gênesis nós ouvimos dizer, nós lemos que Adão teve medo e se escondeu de Deus. Então medo é um sentimento natural que todo ser humano tem. É impossível eu dizer para alguém não tenha medo e isso estancar o medo. Queridos, quando a família observa que os riscos que a vida traz são absolutamente impossíveis de não nos amedrontar, então nós vamos nos preocupar e nós vamos ter medo. Pais estão com medo hoje de enviar seus filhos pequenos para as escolas, medo que eles contraiam o Covid, medos que eles sejam assediados sexualmente, medos de que eles se envolvam com uma cultura que ensina hoje, mesmo dentro das escolas e através de literatura, a ideologia de gênero. Os pais estão com medo e muitos estão educando os seus filhos em casa. Pais estão com medo, as esposas estão com medo do ambiente de trabalho, onde seus maridos estão trabalhando. Elas têm medo de seus maridos serem cooptados pela cultura da infidelidade. Elas têm medo dos seus maridos serem atraídos para a ideia de que todo mundo sai com todo mundo e que uma pulada de cerca não tem nenhum problema. Elas têm medo. Crianças ficam amedrontadas quando ouvem seus pais falando em separação depois de algum conflito e de alguma confusão dentro de casa. Então, queridos, todos dentro da família têm algum tipo de medo e ninguém pode dizer não tenha medo para eles. A Bíblia diz 365 vezes, não tenham medo, não temais. Parece que é uma para cada dia do ano. Queridos, então o medo é uma emoção básica do homem. Ninguém consegue estancar o medo de uma criança que ouve que os pais vão separar-se, dizendo para ela, não tenha medo, não é? Um pastor não consegue tirar o medo de uma família diante do desemprego do pai, apenas dizendo, não tenha medo. Um médico não consegue tirar o medo de uma mãe que deixa seu filho na porta do centro cirúrgico, apenas dizendo, não tenha medo. Mas quando Neemias diz para as famílias, diz para o povo que eles não deviam ter medo, ele oferece as garantias para supressão desse erro. São garantias absolutamente asseguradoras. Ele podia garantir que era possível não ter medo naquela situação. E por que ele dizia isso? Porque ele dizia, não tenho medo, porque o Senhor é grande e temível. Sim, eles podiam confiar que esse Deus estaria agindo e tirando o medo dos seus corações. Queridos, lutem por suas famílias. Então Neemias está chamando o povo para lutar. Os inimigos de Deus, os inimigos da família, os inimigos do povo escolhido, eles estavam insatisfeitos com a construção dos muros. Eles estão vindo para lutar contra aqueles que estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Eles vão atacar, as famílias estão sob forte risco. Neemias diz, lutem por suas famílias. Então, queridos, vamos sim colocar os nossos joelhos no chão, como dizem as mães que oram por seus filhos, que quando os joelhos estão no chão, a família está de pé. Vamos sim ajoelhar para orar, mas devemos nos levantar para agir. A vitória contra os inimigos de fora depende das ações de dentro, das estratégias que usaremos, da oração. E oração sem ação é apelação. A família que vai prevalecer do lado de fora é a família que venceu as lutas do lado de dentro. Então, queridos, pais que assumem a instrução dos seus filhos, que orientam sempre no caminho que deve andar, que instruem não com palavras ocas e mortas, mas com um testemunho vivo do seu exemplo.
São pais que estão trabalhando para que a família resista. Filhos que honram os seus pais, que os respeitam, que não levam para o relacionamento as falhas dos pais, mas que reconhecem que deve honra e respeito aos pais, mesmo quando eles divergem. Esses filhos estão contribuindo para que a família seja forte para essa batalha. Cônjuges trabalhando no casamento, cônjuges que entendem que casamento não nasce pronto, que precisa de constante investimento e não duvidam que o nível de saúde do casamento determina o nível de saúde dos filhos e determina o nível de saúde da família. Então, casais que estão investindo no casamento estão fortalecendo a família do lado de dentro. Famílias precisam entender que o medo pode chegar, mas o medo será vencido por aquele que diz: não tenho medo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, ele não queimará a família. Quando passarem pelos rios, eles não afogarão a família, diz o Senhor, porque eu sou o Santo de Israel, o seu Senhor e o seu Salvador. Queridos, a palavra última de Neemias é muito interessante. Ele diz assim: lembrem-se de Deus, lembre-se do grande e temível Deus. Quero dizer para vocês, como psicólogo, que nossas mentes estão mais preparadas para não lembrar, ou seja, para esquecer, mais preparadas para esquecer do que para lembrar. Não precisamos fazer nenhum esforço para esquecer as coisas que deveríamos lembrar. Não precisamos usar nenhuma estratégia para esquecer as coisas importantes. Não precisamos de nenhuma estratégia para esquecer. Mas Neemias diz que há algo importante para esta hora. Lembrem-se de Deus. Jeremias diz: hei de trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então eu hei de colocar na minha mente, eu hei de pensar naquilo que pode me dar esperança. Então, queridos, na hora da grande batalha contra a família, lembrem-se que o Senhor grande e temível estará convosco para vos dar a vitória. Vamos à luta e que Deus nos abençoe. Amém. Provações não são maiores
Bom, irmãos, estamos terminando o nosso culto dessa noite. Quero agradecer a cada um que cultuou conosco, que enviou seu vídeo também. Muito obrigado aos irmãos que dispuseram um tempinho para poder estar gravando. Eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido, às vezes a gente arruma tempo do nada assim, mas quero agradecer aos irmãos que se dispuseram a estar participando desse culto também. Lembrando, amanhã, dia 30, nós vamos estar encerrando o nosso mês da família, no culto das 7 horas. Então você que pode estar presente, esteja conosco lá na nossa igreja. Você que não pode, você pode cultuar conosco pelo YouTube. E não deixe de compartilhar. Compartilhe o link com seus familiares, com seus amigos, com vizinhos, para que a mensagem ela possa alcançar mais corações, ela possa chegar a outras vidas também. Nós vamos estar terminando então o nosso culto cantando um cântico de gratidão. Ele diz: Senhor, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vais fazer, pelas tuas promessas, por tudo que és. Eu quero te agradecer. Então, cante com a sua família esse cântico também. Nós temos passado tempos muito difíceis, mas também somos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Então vamos cantar juntos o cântico Te Agradeço. Então amanhã estaremos encerrando o nosso mês da família, conto com os irmãos lá. Amanhã, 7 horas. Então que Deus te abençoe, um bom resto de dia e nos encontramos amanhã.